O método Clínica Futurista é a melhor solução para você, profissional da saúde, e nesse episódio eu tenho o prazer de receber a doutora Natália, que além de fisioterapeuta, é empresária, palestrante, tem um método maravilhoso para você, fisioterapeuta. Doutora, o motivo do nosso bate-papo é para contar um pouquinho da sua jornada, esse teu case de sucesso, né? A gente já começa a falar um pouquinho também da expansão do ICCM, das suas especialidades sobre a parte de dor, sobre a parte da coluna. Fique bem à vontade, tá bom, doutora? Obrigada. Eu falo sempre, né, com uma vontade sobre fisioterapia. São 17 anos de formada, e nesse período de especialização também em coluna, que eu fiz em 2009, eu falo assim, não vamos calcular muito o tempo, a gente viu o que tinha de mais resultado para o paciente. E aí unimos toda essa metodologia nossa. Então não é um método só. A gente usa reload proprioceptivo, que é uma técnica japonesa, a gente usa movimentos específicos para a coluna, tem movimento neural, de mobilização neural, técnicas osteopáticas, então engloba tudo. Então o paciente ele não vai para mim por partes, eu só tenho dor no ombro, eu só tenho dor no joelho. A gente precisa ver o paciente num todo. Doutora, da onde que surge isso? Porque assim, quando a gente fala de fisioterapia, né, vinculado à graduação, pós-graduação, a gente tem na nossa mente, como cliente, paciente, sessões. Exato. Ou sessões vêm automaticamente pelo convênio, ou vêm pelo particular. Essa tua metodologia, esse teu sucesso, esse teu know-how, aonde nasce para estar trabalhando o corpo todo do paciente para um resultado? O paciente chega para nós relatando com uma queixa. Eu tenho uma dor específica na minha cervical, que também afeta a minha lombar. São 2 segmentos. Às vezes o médico encaminha para nós assim, paciente com dor, cervicalgia, cervicobraquialgia, dor na cervical que irradia, vai até a ponta dos dedos. Tá, mas às vezes o mesmo paciente chega para nós relatando uma dor na lombar. E aí ele chega para nós e fala assim, mas sabe o que está me incomodando hoje? A minha lombar. Aí se eu for pensar só em questão de sessões, eu falo assim, olha, o encaminhamento veio para cervical. O que eu preciso? Avaliar um todo. E às vezes algo visceral num paciente está sensibilizando as 2 saídas da raiz nervosa. Por que que o mercado não trabalha dessa forma, na sua visão? Porque muitas vezes quem está nos assistindo, nos Isso. ouvindo, pode ser um paciente, pode ser a família de um paciente, também pode ser profissional da área da saúde. Por que que o mercado ele não olha como um todo o paciente? Por que que eu te falo? Muito vinculado à tua empresa, que é o ICCM, a gente vê ali que em uma sessão, daí cai também sobre aquilo do mercado, que para a gente melhorar 5, 10, 15, um ano, e ali em questão de uma sessão, já tem 80% da melhoria vinculada ali à dor do paciente. Por que que o mercado ele tem uma forma da fisioterapia, e essa tua metodologia sendo muito nova, por que que ainda não trabalham esse paciente como um todo, na sua visão, pensando no paciente que está nos ouvindo? Porque na faculdade a gente aprende que as doenças específicas, então tem o LER, tem o DORT, tô com uma dor no punho, eu vou lá e trato o punho. E às vezes eu preciso olhar lá na saída da raiz nervosa, o nervo que sai, porque ele sensibiliza aqui no punho. Então mexemos na cervical, e o paciente fala, nossa, você nem tocou no meu punho e meu punho parou de doer. Então ele pode doer por longevidade. Então a gente precisa dar um olhar para as saídas, os segmentos centrais da coluna. Então quando eu fui fazer a especialização de coluna específica, nossa, mas por que tanta especialização? Quando eu fiz, eu falei, coluna é a base. Então lá sai de forma mecânica, é a base, sai a raiz nervosa lá da vértebra. Tá, mas o que além da parte mecânica que está comprimindo lá, uma hérnia, mas por que às vezes o paciente não tem hérnia e dói o segmento? Aí nós temos trajetos miofaciais, então músculos específicos do corpo que eles também sensibilizam, e às vezes são as vísceras que estão, a gente fala assim, ela precisa de um fluxo sanguíneo maior, ela vai tirar de grandes grupos musculares, então por isso que dói às vezes lateral de coxa, então eu preciso olhar a função de intestino? Às vezes sim. Preciso olhar a função do fígado, porque ninguém fala, mas o fígado, 70% de tudo que chega nele, porque a função dele é o quê? Ele tem que desintoxicar o corpo. 70% de todo o sangue venoso que ele filtra ali são de outros órgãos. A gente fala assim, nossa, então uma alteração no meu rim, uma alteração no meu intestino pode alterar a função do fígado? Pode.
Então, se eu faço um procedimento, um botox, algo assim, o corpo entende, opa, aquilo ali não faz parte do meu corpo, preciso metabolizar. Aí você fala assim, não, mas não me deu nada. Ok, aí naquele dia que eu fiz um botox, eu resolvo tomar uma bebida alcoólica. O corpo, ele vai se organizar. Aí você fala assim, nossa, no outro dia, uma sensação assim, não chega a ser uma ressaca, mas eu tô meio com dor de cabeça, um apertamento, pode ser alteração do fígado? Pode. Mas não foi só por causa da bebida. Foi um acúmulo de coisas. Teve uma paciente específica lá na clínica. A gente foi ver por causa de um esmalte. Ela teve toda a alteração, ela falou assim, Natália, eu tive uma reação alérgica com o esmalte. Tá, então vamos, tira o esmalte, elimina o que estava sensibilizando, vamos fazer os movimentos viscerais, vamos, fez. Nossa, não tenho mais dor. Não tá me doendo mais o braço, nem essa parte aqui na lateral. Falei, ah. Então, a fisioterapia que a gente aprende na faculdade é por partes. Eu vou tratar ombro, vou tratar cotovelo, vou tratar punho, joelho específico, mas eu não acabo não olhando no todo. E a gente sabe hoje que nós somos interligados. Então, precisa de todo esse olhar integrativo. E aí, lá na clínica, nós fazemos todo esse olhar integrativo. Vemos a parte mental, que é muito importante. Ah, e o estresse influencia? O estresse influencia na dor. Por causa dos mecanismos próximos da função cerebral, ele sensibiliza. Essa região que a gente precisa tomar a decisão é muito próxima da região da ínsula, de dor. E aí entra a questão da experiência dolorosa também. Se às vezes eu tive uma dor muito intensa numa cadeira, só o fato de eu olhar aquela cadeira, por proteção, eu vou falar, eu não vou sentar naquela cadeira porque pode me incomodar. E aí já, o corpo ele já fica pronto em proteção. Aí você vai lá e senta, aí você fala assim, mas por que só sentando desse jeito me incomoda? Ou nessa cadeira? Ou um exemplo simples, eu entro no carro, me dói. Tá, tem a parte mecânica? Pode ser, a gente faz um movimento, zera a dor. Mas por que toda vez que eu entro no carro me sensibiliza? É só um período, é só de manhã. Ou, ele é algo específico. Pode ser que está sendo gatilho para a dor. Então, quando a gente também estuda na especialização de transtornos de dores crônicas, é isso. É você ensinar o paciente que está tendo esse mecanismo, trazer para a consciência e aí treiná-lo para que não tenha mais dor nesse momento. Então, sempre uma parte do corpo vai estar reagindo. Sempre. Ué, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui pronta para uma resposta. Então, meu corpo está aqui, eu estou contraindo o músculo aqui, estou pronta para ter uma resposta rápida. É que o grande desafio nosso é que só procuramos ajuda quando aquela dor já está realmente insuportável, incomodando. E tudo isso, doutora, da onde surgiu? Começamos um pouquinho diferente o nosso bate-papo. Quem é a doutora Natália? Doutora Natália escolheu uma profissão que é a fisioterapia, que é muito linda, que eu falo assim, que eu tive meu pai, ele faleceu de câncer de intestino, em 96. E eu falei assim, eu preciso achar algo que module a dor do meu paciente, quando eu escolhi minha profissão, que não utilize nem medicamento e que tenha resposta rápida. Eu preciso disso. E aí, quando eu fui estudando a base da coluna, fiz também cardiorrespiratório e terapia intensiva, para entender a questão dos fluxos sanguíneos. Estudando osteopatia, para entender as vísceras. O corpo, ele responde a estímulos proprioceptivos muito rápido. Aí você pensa assim, nossa, quando eu cheguei nessa união da metodologia, falei assim, se o corpo do paciente, se eu tenho a resposta, o paciente ali também me dando uma história, eu consigo traçar um plano de tratamento para que ele tenha uma resposta. Assim, vou estudar. E aí a doutora Natália é aquela que adora pesquisa, adora estudar e trazer coisas novas que têm respostas rápidas para o corpo. E aí nós fizemos essa união. Então, toda vez que a pessoa pergunta, o que vocês fazem aí? Aí nós falamos, a gente usa a técnica assim, 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 assim. Tá, mas eu preciso te ver, eu preciso entender quem é você. O que está acontecendo? Eu tenho 30 anos de dor? Me dói quando entro no carro? Então tudo isso influencia. Toma água. Mas o que a água tem a ver? Não é só a função renal. A gente explica.
para o paciente. A falta de água, a gente diminui o deslizamento das fáscias musculares. Então, é um corpo que é mais rígido, né? Então, é rígido articular, rígido da parte neural. Então, é um corpo que ele tende a ficar. Você vai tentar alongar, você fala assim: ai, nossa, tô alongando a perna e a perna não vai. Se você mudar um pouquinho a ingesta de água, já muda todo o sistema. Doutor, é muito rico, né? É muita informação, porque a gente vê que é uma profissional da fisioterapia, Sim. que automaticamente ela consegue entender desde o mental, comportamental, corporal, como a área da saúde ela vem evoluindo de uma forma muito rápida. E Sim. por tua expertise, por teu know-how, vocês criam um método de estar desenvolvendo, preparando ou reestruturando os fisioterapeutas. Fala um pouquinho sobre esse novo serviço, esse novo produto que a doutora Natália está envolvida, que é muito bacana. Eu acho que pegar da mão do colega de profissão, mostrar que para ele também é possível. Conta um pouquinho para a gente do teu método. A clínica, o ICCM, ele nasceu, a gente fala, né, uma salinha pequena, e aí muitos profissionais entravam em contato e falavam assim: por que vocês têm resultado na primeira sessão? Aí a gente falava: olha, a gente usa a técnica do reload proprioceptivo, a técnica visceral. Tá, mas vocês dão curso? A gente falou: nós não damos curso. Primeiro porque a demanda é muito grande, e aí o nosso foco é o paciente. Posso ficar com vocês aí na clínica? Pode. Aí eu olhava e falava assim: "Mas eu queria entender mais meu paciente, eu não queria só entender de ombro, ou só de cotovelo, ou só de mão, ou só de coluna. Eu queria entender o que que vocês olham para o paciente e vocês sabem dizer até onde tocar na terapia manual". Aí eu falei para Elisane: "Nossa, acho que é por aqui que a gente precisa pulverizar mais os atendimentos, porque vem muitos pacientes de fora, de Manaus, do Nordeste, né, essa semana paciente de Cascavel. Então assim, nossa, a pessoa sai de lá e vem aqui para Curitiba para ser atendida?". A gente falou: "Nossa, é verdade, né. Como é que a gente consegue alcançar mais pessoas para atender e de uma forma integral, que seja eficiente e que tenha, eu falo assim, essa conexão do paciente, porque na fisioterapia na faculdade a gente não aprende isso. A gente aprende a saber a dor, o tipo de dor, tá, mas o que mais a gente pode trazer para o profissional? E aí nasceu a nossa mentoria, que ela tá junto com o profissional ali, ele vê o que a gente aplica, e ele também aprende a gerir, né, que é o que o método aqui trouxe para nós. Isso foi recente, né, a gente ainda está em processo de colocar lá na clínica, estamos colocando tudo em prática, e aí as pessoas até perguntaram: "Quanto tempo vocês estão com o método da clínica futurista?". Eu falei: não deu um mês, 29 dias. Nossa, 29 dias e já estão assim, porque a gente não aprende a gerir. Então, foi também através disso que a gente conseguiu tirar do papel a mentoria para fisioterapeutas, mulheres, que é o que a gente vive. É a dificuldade que a gente tinha, ainda temos em algumas coisas, sim, mas com o método aqui da clínica futurista, a gente conseguiu gerir melhor as coisas, né. Doutora, tem como sobreviver vinculado a uma graduação? Porque quando a gente fala de formação, é muito diferente para quem tem o sonho de ser um fisioterapeuta, para quem Uhum, está na graduação, para quem se formou, que não tem aplicabilidade, não tem no uhum. currículo a prática, para quem está iniciando uma pós-graduação. Nesse cenário que estamos vivendo, é possível sobreviver sem gestão? Não. A gente fala com todas as letras, não é possível viver sem gestão. Você pode ter inúmeros pacientes, mas se não tiver uma boa gestão, você não tem direção. E aí qualquer lugar serve. E a gente sabe que, e é o que a gente fala, a gente não quer ir para qualquer lugar. A gente sabe aonde ir, mas existem meios para a gente chegar mais rápido naquele lugar. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ICCM é uma clínica hoje da cidade de Curitiba, principalmente no bairro Batel, que tem uma mega estrutura, né? É um andar de clínica ali. Uhum. Tem um andar de baixo também que vai estar Uhum. otimizando, né? E a gente vê assim que além da técnica tem o amor.
né, Ai, doutora? sim. E aí, quando a gente vê que tem o amor, quando vê que tem indicação, quando vê que por mais que tenha um banco de dados, que é possível sim pulverizar além de um piso salarial, porque muitas vezes quando a gente conversa com fisioterapeuta, ele tem uma mentalidade, principalmente o técnico, né, que Uhum. viveu por sessão ou por convênio ou só por demanda, ele acredita que não consegue ter uma clínica próspera, não consegue ter uma agenda cheia, não consegue muitas vezes aprender. O meu público lá da cidade X, o que você ensina, eu não consigo. Isso é tudo um tabu. Isso é por causa de uma cultura que vem muito da faculdade, doutora, do fisioterapeuta não pensar de forma empresarial. Isso. Porque a gente entra na profissão por amor. A gente quer curar. Quando a gente entra e fala: "Nossa, eu preciso promover saúde, eu preciso curar". E aí a gente não aprende a gerir. E aí você fala assim: "Opa, espera lá, tá crescendo muito a clínica, mas parece que eu tô perdendo a mão, o que que tá acontecendo aqui? Tô patinando? O que que tá acontecendo? Preciso organizar, mas por onde?". A gente não tem noção, né, não aprende. A gente tem na graduação a parte administrativa, mas a gente não tem esse espírito de gerir, de gestor. Você fala assim: "Meu Deus, que é isso? O que que é um CAC? O que é isso?". A gente, eu De vejo vendas, muito, né. principalmente pela tua competência, por estar ali uma vez na semana acompanhando vocês, que muitas vezes a gente não consegue nem entender que eu posso trabalhar a família, que eu posso trabalhar a cidade vizinha, porque assim, vamos ser muito realistas. O corpo da gente, no dia, ele dói alguma parte. Sim. É muito raro quando dentro de 24 horas não tem algo no corpo da gente que não incomoda, até por causa de uma alimentação, de uma rotina, de um estresse. E aí é quando a gente vê esse movimento de mercado, com toda essa bagagem, com toda essa vontade, com toda essa possibilidade de crescimento e de expansão, tu traz uma voz. Muito porque é uma classe ainda que não é muito unida na parte de gestão, não é muito Sim. unida na parte empresarial, e automaticamente vocês vêm com uma rede, lógico, por sociedade, por esposo, está tudo acreditando no projeto, mostrando que realmente é possível ser uma ter ou viver de uma fisioterapia de forma escalável mesmo. Isso, porque a gente pensa assim: a fisioterapia é só atender, receber aquela sessão e pronto. É que nós, como paciente, doutora, a gente pensa assim. Pode continuar. Mas É, mas como é isso paciente, a gente pensa: mesmo. eu vou lá, ela vai me ver 30, 40 minutos, já vou ficar agendado E pronto. para a próxima semana. Mas o que que vai acontecer, né? Qual que é meu tratamento? Qual a minha jornada? Vocês têm os diferenciais que são os equipamentos. Quais Uhum. equipamentos também que possui na clínica? Nós utilizamos a eletroterapia, né, então, ultrassom, laser, aí o laser na forma pontual e Lib que utilizamos, a técnica, o reload proprioceptivo e a terapia manual. Então, às vezes, o paciente fala assim: "Nossa, isso aqui é estímulo bioenergético?". Não deixa de ser, mas a terapia manual é isso, é a gente estimular a propriocepção de uma forma sutil. Então eu não preciso te causar uma dor maior para tirar a dor. Fala mais sobre isso, doutora. É que a gente vem de um pensamento assim: "Nossa, eu hoje minha coluna eu sei que tá ruim, mas hoje ela tá boa, se eu ir lá eu acho que eles vão aumentar a minha dor". Aham, Porque isso sempre é a foi o minha mercado? Sempre foi a sim. prática? É porque geralmente você vai e fala assim: "Meu Deus, fizeram tanto exercício em mim que parece que eu tô mais doído do que eu cheguei". Ah, tá. Acontece muito. Às vezes o fisioterapeuta coloca muito movimento no paciente e aquela articulação ela não está acostumada a ficar sob estresse muito tempo. Então eu sei que aquela senhorinha de 90 anos, eu não vou estressar muito a articulação dela. Então eu tenho que fazer uma quantidade menor de repetição, ou eu preciso adaptar melhor os movimentos para ela poder realizar, porque aí tem as compensações. Então, qualquer pessoa que for lá é um tratamento específico para você. Então, um paciente de 90 anos para um paciente que a gente já teve de 13 anos para atender coluna. É diferente? É diferente. O paciente mais jovem, ele é super maleável. Também não posso estressar demais a articulação dele, porque é muito maleável. Então tem todos, assim, a gente fala desde a faixa etária até se é esportista, se é sedentário ou não. Então tudo isso influencia.
Que é muito interessante também que CCM está crescendo tanto que atende empresas, né? Eu vejo ali, acompanho um pouquinho a doutora nos store, né? A doutora vive viajando para estar atendendo clientes, né? Fala um Isso. pouquinho do benefício CCM empresa para gente. Nós temos um programa que ele nasceu, chama PEV, Programa Elo Vital, que é o elo da mente com o corpo. E esse programa ele é específico para empresas. Então eu falo assim, meu Deus, fisioterapia na empresa? Ah, é aquela fisioterapia laboral. Credo, é chato. A bolinha. Não é. Então tudo que a gente aplica no ICCM, na clínica, a gente consegue levar até a empresa e transformar isso para os colaboradores da clínica, ou da empresa. Então é assim, a pessoa manda para nós o portfólio, o que que tem a empresa, e aí em cima disso a gente traça um plano de tratamento para os colaboradores. Então é específico, né? Hoje a gente vai muito para São Paulo, estamos indo agora para Joinville, vamos para o Nordeste, agora em janeiro. Então tudo isso é específico para cada empresa. Número de funcionários influencia. Então não é aquela ginástica Não é um laboral, aulão. não, porque cada um tem, eu falo assim, o seu corpo responde de uma forma. Às vezes eu tô lá alongando, que acontece muito, né? A pessoa fala, nossa, vamos alongar lá o braço. Às vezes o paciente ele já tem uma restrição aqui. Se eu pego e ficar estirando demais, eu posso causar uma lesão maior. Aí o que adianta ele tá lá esticando, ótimo, super alongado. Aí não consegue trabalhar porque fez uma ginástica laboral que não foi específica para ele. Então, o programa também ele dá um acompanhamento. Pode estar indo nas empresas mensalmente. Então, o Isso, pessoal que é de Curitiba, vocês também têm um espaço para estar atendendo o colaborador. Então, é algo temos. bem inovador mesmo, né, doutora? E agora a gente, com o crescimento, a gente abriu espaço para os familiares daquele colaborador da empresa também. Porque às vezes acontece da mãe, do pai, tá com dor na coluna. E aí? Poxa, vocês fazem um tratamento tão legal, como é que eu consigo levar minha mãe? Eu consigo levar através da empresa, com os convênios? Sim. Então, conforme a empresa fez o plano lá no ICCM, tem também esse atendimento lá na clínica. Então, tanto pessoa física, tanto Uhum, pessoa jurídica, e isso, agora também está abrindo para os familiares do pessoal da empresa. isso. Doutor, é muito interessante porque mostrar como que é apresentado a PEV, né? Que é o benefício de vocês para a empresa. Então eu vejo ali um pouquinho, o site está totalmente repaginado, tem Sim. desde a parte da saúde mental, tem desde a parte da palestra, atendendo a NR1. Fala um pouquinho para a gente como que é a apresentação desse programa dentro das empresas. A NR1 está cobrando agora a questão da saúde mental. Então, pessoas com burnout, exaustão mental por excesso de cobrança, né, o trabalho. Então, lá o PEV, ele faz o quê? A gente tem as palestras, tem a questão da então, psicologia e a questão das lideranças de cada setor. Então, temos também as palestras específicas e temos o atendimento físico. Então, psicológico, tem atendimento psicológico também, que a gente abrangeu, por quê? Porque a empresa, ela, além de ter essa questão da cobrança, da autocobrança, elas precisavam ter uma gestão emocional, que está sendo muito difícil, né? Tanto para colaborador como para quem está na liderança. E aí o PEV ele foi criado para isso, para a parte mental e física. É muito interessante ressaltar que CCM, essa crescente dessa marca, ele está se tornando um ecossistema, né? Porque quando a gente fala um pouquinho da empresa, que é interessante trazer a PEV, não, a gente entende a necessidade do CNPJ, junto Uhum, com a necessidade do CNPJ, a gente cria uma linha para entender, precisamos começar com a psicologia, precisamos começar com o comportamental, precisamos uhum. começar com um setor diferentes, tudo isso pelo ICCM é possível estar abraçando, Sim, né? nós criamos mesmo essa. Eu falo que é um núcleo, porque estava precisando no mercado. É difícil você falar assim: "Olha, eu só atendo psicologia", ou "Eu só atendo a parte física". E aí ela foi criada porque um paciente pegou e falou assim: "Nossa, mas isso aqui ia ser legal na minha empresa". A gente falou: "Ah, o que que tua empresa precisa?". Ele falou: "Olha, psicologia eu tenho, mas ela não abrange essa parte, e eu tô precisando porque eu tô tendo muita exaustão dos meus colaboradores". Aí a gente viu: "Opa, aquelas pessoas também estão precisando desse atendimento físico, mas uma fisioterapia especializada".
Ah, então ela foi criada especificamente para a empresa e ela tem um resultado assim fantástico, né? Não, a gente vê, né? A gente pode se dizer que a técnica de vocês, a expertise de vocês é pioneira em restabelecer, em socorrer, aliviar 80% na primeira sessão. Sim. Isso a gente já não vê no mercado, né? Aí quando a gente fala do suporte, pensando na pessoa jurídica, é algo também que a gente não vê muito no mercado. E falando sobre ICCM, né? É uma marca, é algo que realmente traz uma solução, tanto ali para o corpo e para a mente. Doutor, eu agradeço imensamente o seu tempo, saiba que sempre é um prazer estar conversando contigo, essa tua áurea, essa tua espiritualidade, essa tua leveza, já é muito bom no dia a dia. Imagina o cliente quando se torna um paciente e acontece ter um acompanhamento contínuo contigo. Muito obrigado, tá, doutora? Eu que agradeço a oportunidade de explanar aqui, né, sobre o que a gente faz e o que a gente faz com muito amor. Então, eu acho que quando a gente faz o nosso propósito, é onde a gente quer chegar. Obrigada. E você que me assiste e me ouve pelas redes sociais, mais uma vez, muito obrigado.